Terapia baseada em processo, o futuro da intervenção em saúde. A gente falou que na literatura da MEV começou a haver uma ampliação, mas acaba que ainda está muito em torno ali de 2, 3 teorias, ao mesmo tempo que quando a gente vai para a literatura, a gente tem aí mapeado pelo menos 83 teorias diferentes. O corpo teórico disso, já publicado, ele é muito maior do que o que a medicina do estilo de vida explorou. Só que a gente tem uma mudança de paradigma nessa área também recente, né? Coisa aí talvez de 5 anos no máximo, talvez forçando um pouquinho mais disso, mas se eu não me engano, a primeira publicação com esse nome, se eu não me engano, tem uns 5 anos, que é literalmente uma mudança de paradigma, que é a mudança baseada em processos. Quem começou essa história, né? Esse artigo foi publicado pelo Reis, Stephen Reis e Hoffman, um artigo com o título seguinte: Terapia baseada em processo, o futuro da intervenção em saúde. Stephen Reis, ele foi o cara que criou uma técnica, um ramo de psicoterapia chamada terapia de aceitação e compromisso. Só que apesar disso estar no campo da terapia ali com esse nome, isso foi uma revolução assim na forma de pensar o comportamento e de intervir no comportamento. E ficou claro desde o começo para o próprio Reis que aquilo que ele estava trabalhando tinha influência na educação e na saúde geral, nos negócios, em outras dimensões, porque era sobre como funcionava a mente e o que motivava as pessoas e o que fazia as pessoas mudar ou não, que foi esse modelo do Hexaflex. Só pegando um pouco dessa história bem rápida, né? A psicologia, a psiquiatria, ela herdou muito do surgimento da medicina moderna, aquela ideia de, tipo, temos um problema, o que é que a gente faz para diminuir esse problema? Isso. Então, quando a gente começou a formar ali a parte de saúde mental, principalmente da história da psiquiatria, né? Você tem ali depressão é esse sintoma é um conjunto ali de sintomas, e aí você começa a pensar quais intervenções a gente faz para mudar esses sintomas. Pensando nesse modelo, né, a gente fala que é um modelo médico, né, ele cria um remédio para um problema. Exato. E aí se começou a pensar comportamento desse jeito. Tem um comportamento, cria uma técnica para aquele comportamento. Tem depressão, cria um protocolo. E isso gerou, assim, uma imensidão de coisas que torna muito difícil. Então, quando a gente fala em 83 técnicas de mudança de comportamento, eu acho que tem gente que tá ouvindo isso e pode até falar assim, meu Deus, como é que eu vou aprender isso tudo? E eu diria que também a lógica do objetivo do tratamento, né? Sim. Porque quando a gente pensa em termos de teleologia, né, qual é o objetivo? Se o problema é a presença desses sintomas, o objetivo do tratamento é reduzir esses sintomas. E aí a grande mudança, né, vamos dizer assim, que a ACT e algumas outras abordagens dentro de uma mesma base filosófica começa a trazer esse é o objetivo final ou o objetivo final do tratamento é outro? Essa mudança, né, fez com que o Stephen Reis começasse a trabalhar com a ideia de que o problema não é acabar com o sintoma, o problema é viver bem. Por isso que a terapia chama terapia de aceitação e compromisso, porque eu aceito, nem tudo tem solução, mas é preciso ter compromisso com aquilo que é uma vida valorosa. E aí o Reis, ele vai, durante aí os anos seguintes e as pesquisas, depois um corpo de pesquisa muito grande, em volta dessa ideia, né, do contextualismo, que é o campo onde está a terapia de aceitação e compromisso, na verdade ele está tentando resolver nesse artigo, né, de 2019, 2018, ele vai tentar resolver uma pergunta feita por outros pesquisadores, um deles chama Paul, o próprio Prochaska fez essa pergunta, que é a seguinte: o que funciona, feito por quem, feito como, que resolve o que para o meu paciente? E aí ele chega numa coisa que é uma coisa que o Prochaska já tinha pensado, que é processos de mudança. E aí ele vai começar a estudar e ver que existem processos que a gente fala que são transversais, são mecanismos comuns. Não importa a teoria, não importa a técnica, não importa a pessoa, não importa o problema, tem mecanismos comuns de provocar a mudança. E aí ele vai propor isso que é chamado de mudança baseada em processos. Se eu compreender os processos por trás da mudança, não importa o que o paciente tem, eu tenho agora um vocabulário, eu tenho um arsenal para poder ajudar o meu paciente em qualquer situação. Não importa a teoria, não importa o modelo, não importa a condição, não importa o paciente, porque eu tenho o vocabulário. E aí eu escrevo, né, as intervenções para ele. Uma analogia que eu gosto de usar, obviamente ela tem sua limitação, mas é que é como se as técnicas elas fossem várias ruas diferentes, que no final ela leva para uma mesma avenida, para um mesmo processo. Então, às vezes você tem como ativar um mesmo processo
usando técnicas diferentes. Se a gente for olhar do ponto de vista do diagnóstico, a gente pode ter vários problemas de saúde que são gerados por um mesmo processo cognitivo, que às vezes vai se refletir no comportamento em relação à bebida, às vezes vai se refletir em relação ao comportamento social. Então, é como se fosse, é o termo que ele usa, né? O mecanismo de funcionamento da mente mesmo. E por isso, é literalmente uma mudança de paradigma, porque não é só mais uma teoria dentro das 83 que a gente já tinha. É uma É uma teoria capaz de mudança, explicar todas as outras. um metamodelo. É uma linguagem que você consegue explicar as outras linguagens de falar sobre comportamento.